Olá, sejam muito bem-vindos ao IPDE Cast. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje iremos apresentar o IPDE, o Instituto de Práticas em Análises Clínicas e Diagnósticos e Estética. Eu sou Nailda Sampaio, sou farmacêutica bioquímica, especialista em análises clínicas e microbiológicas, especialista em farmácia hospitalar e oncológica, gestão laboratorial, farmacologia estética. E estamos aqui com a doutora Maiara, que também faz parte desse instituto. Nós estamos aqui hoje presente para passar para vocês todas as novidades que iremos ter dentro dessa nova instituição. Olá, eu sou a doutora Maiara, biomédica, especialista em biologia molecular, microbiologia e especialista em comportamento e desenvolvimento humano. Nós hoje estamos aqui com o IPDE, mostrando a vocês que é possível preencher a lacuna entre o acadêmico e as exigências do mercado de trabalho. Então, o IPDE, ele vem com uma proposta onde nós vamos trazer para os profissionais da área de saúde, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, estudantes, todos que são apaixonados pela área de saúde, pessoas que também estão em busca de formação na área de estética, né? Não se sentem preparados o suficiente hoje para atuar com segurança dentro de uma área técnica, dentro de um consultório de estética, né? Exatamente, né? Porque hoje a gente vem trazendo uma normativa onde as pessoas irão criar protocolos definidos para cada paciente, né, Maiara? Porque a gente sabe que o protocolo, ele não é um protocolo único. Exatamente. Na verdade, o que acontece? O que nós vemos hoje muito, principalmente na parte de estética, que eu acho que é o que as pessoas têm mais curiosidade, é onde nós temos mais biomédicos, farmacêuticos, todo mundo migrando para esse novo segmento, e que bom, que é um segmento novo que está se destacando aí hoje no mercado do trabalho. E o que eu percebo, o que nós temos visto muito hoje, são muitos mentores que estão aí na área vendendo protocolos prontos. Ah, aqui um protocolo de corporal, protocolo de bumbum, protocolo facial. E isso não define quem é aquele paciente, né? Acho que isso aí são só uma base de protocolo padrão, mas nós precisamos de mais dados. E é aí onde a gente vai trazer esse diferencial que nós não percebemos ainda no mercado. E dentro desse diferencial, vamos trazer para vocês também que é enfermeiro, que é fisioterapeuta e que estão habilitados a trabalhar nessa área de harmonização corporal, harmonização glútea, né? Harmonização facial. Juntamente com o Junta... pessoal da biomedicina, o pessoal que está habilitado aí para trabalhar com os injetáveis, porque nós temos hoje suplementação corporal feita na parte dos injetáveis, junto na parte de estética, e nós temos a genética, né? Porque hoje não tem ninguém falando aí sobre os testes genéticos associados à estética. E eles não sabem o ouro que eles estão perdendo. E diante disso, como a gente poderia entregar de fato para as pessoas o que é o IPDE? O IPDE ele é um instituto voltado para preparar, formar e trazer para a sociedade agora profissionais que têm capacidade em resoluções de problemas. Na parte de análises clínicas, não só na parte de análises clínicas, como diagnósticos como um todo, mas isso aí a gente vai trazer depois para o pessoal, né? A parte separada sobre cada uma das partes do IPDE. Mas hoje, trazendo para a parte de laboratório, o que nós temos de diferencial? Preparar o profissional para ele ser um RT, que saiba realmente ser um responsável técnico na hora de solucionar problemas, que eu tenha um biomédico, um farmacêutico, um técnico de laboratório que saiba analisar controles de equipamento, que tenha um conhecimento, que ele consiga formular com criticidade tudo aquilo que acontece dentro de uma área técnica. Ou seja, o IPDE nasceu das dores que a gente vem enfrentando no dia a dia dentro de um laboratório de análises clínicas. Isso. Hoje a gente recebe profissionais que muitas vezes têm muita teoria, porém, na hora de exercer a prática, ele tem muita deficiência, ele não tem conhecimento, ele não consegue resolver problemas. E o que a gente vem trazendo é justamente essa questão de ensinar o profissional a se posicionar diante da sua equipe e estar pronto para resolver qualquer tipo de situação que venha a acontecer no ambiente laboratorial. Na verdade, o que nós percebemos é que não é falta de inteligência, né? Não é falta de teoria. São profissionais extremamente inteligentes, com uma boa carga de teoria aí que vem da faculdade, só que inseguros. Por falta de experiência. Exatamente. Né? A experiência normalmente se adquire com a prática. E essa prática, muitas vezes, é insuficiente no momento em que eles estão num ambiente de estágio. O que nós percebemos é que o mercado ele não contrata
pessoas com diplomas. Ele contrata pessoas que saibam resolver problemas. Exatamente. E é diante disso, diante de toda essa problemática, que a gente vem trazendo o IPDE, para que as pessoas consigam exercer essa prática e conseguir adentrar no mercado de trabalho com mais segurança e, ao chegar em qualquer entrevista, ele consiga passar nessa entrevista e conseguir assinar o seu contrato, mesmo ele não tendo trabalhado em outro local, porque ele vai estar seguro para exercer qualquer tipo de atividade numa bancada. Nós somos um laboratório, né? Nós temos a vivência real para que essas pessoas consigam viver o laboratório, desde o pré-analítico ao pós-analítico. Ele vai liberar os exames, ele vai correlacionar os resultados. E isso é o mais importante. Porque imagine você pegar, nem todo resultado que é normal é realmente o normal. Ele tem que correlacionar aquilo com a clínica do paciente, ele tem que entender quais são as observações. Será que aquele resultado normal não está normal por causa de uma medicação que ele está tomando? E as pessoas não conseguem ver isso hoje em dia. Elas falam, está tudo normal, libera. Ou então, deu uma alteração, só repete, repetiu, confirmou. É suficiente. E não é suficiente. Nós sabemos bem disso, né, Nailda? Hoje, dentro do laboratório, Sim, não é tão simples com certeza. assim. O conhecimento técnico sozinho, ele não sustenta a carreira. O profissional, ele precisa realmente da prática. E hoje, o conhecimento teórico, a gente consegue em qualquer lugar. A gente consegue ter várias promessas de aulas online que vão deixar a pessoa preparada. Mas a realidade mesmo, a gente só vai encontrar na prática, até porque as dificuldades a gente só encontra no dia a dia. É verdade. Na bancada. Surgem problemas que a gente nem imaginaria que poderia acontecer. E, naquele momento, a gente vai desenvolver a expertise que nos traz a facilidade, né? E a convivência para conduzir aquela situação e estar preparado para uma outra situação que possa vir a acontecer também. Exatamente. Posicionamento hoje é tudo. Exato. E é algo que nós não aprendemos na faculdade. Nenhum professor chega e diz, você tem que se portar dessa maneira. Na verdade, nós aprendemos como nós devemos nos preparar dentro de um laboratório, quais são as técnicas, quais são os protocolos padrões, mas e na hora de conversar com o médico? Quando um médico liga e questiona o seu resultado? Isso aí nós não aprendemos na faculdade, mas precisamos saber para poder conduzir todos os problemas que acontecem dentro de uma área técnica. E o IPDE ele vem justamente para preparar o profissional para isso. Eu percebo muito que tem muitos recém-formados que chegam para mim e falam assim, Mayara, eu fui para uma entrevista, eu tenho aqui tanto tempo de estágio em vários locais, mas ainda assim eu não fui selecionado. E o que eles não percebem é que, por mais que você tenha tempo de estágio em vários laboratórios, o estágio em um laboratório, ele ainda assim não te prepara. O estágio convencional, né? Porque você mesmo, doutora, passa um tempão num laboratório com muitos estudantes e vê a dificuldade que é para parar e mostrar algo diferente daquele técnico ali, daquele operacional. E o IPDE ele vai trazer esse estágio valendo como uma experiência de verdade. Agora você consegue fazer um estágio para chegar lá no mercado de trabalho e dizer, olha, eu tenho tanto tempo de experiência com o laboratório do IPDE. Eu acho que isso muda muito. As pessoas têm que parar com essa visão de que passar um tempo depois da faculdade operando máquinas vai te dar experiência suficiente para que você seja selecionado nas melhores vagas do mercado. Isso não vai acontecer. Não vai mesmo. Até porque não é apenas aprender a manusear a máquina. Você tem que entender a máquina, você tem que saber correlacionar o fator qualidade com a liberação das análises dos resultados dos pacientes. E tudo isso está dentro de um contexto onde a faculdade, quando coloca o aluno num determinado local, no campo de estágio, ele vai passar por essa experiência, porém, muitas vezes, como a carga horária é uma carga horária muito curta, não tem tempo hábil para que o aluno consiga aprender, e muitas vezes também o aluno está ali no estágio porque é obrigatório. Isso. Mas ele não quer exercer aquela atividade. Então, muitas vezes, também o aluno está ali por estar e não dá muita importância. Mas E nem assim consegue descobrir se realmente gosta ou não, porque eles não conseguem... não interagir, não Não interagem. interagem de forma que desperte aquele desejo. O que não vai acontecer com as universidades parceiras do IPDE. Exatamente. Onde os alunos vão realmente descobrir qual é o segmento que ele mais gosta, onde ele quer atuar mais. E se não for análises clínicas, vai ser a estética. Hoje, muitos biomédicos, por exemplo, formam querendo atuar na área da estética. E nós iremos oferecer, além da estética,
a vivência também em biologia molecular. E Iremos trazer também essa experiência. Já é uma atividade a mais que o estagiário vai poder ingressar, né? Ou decidir como o seu ponto principal para atuar no mercado de trabalho. é muito diferente o que a gente vê na universidade do que a gente passa hoje no laboratório. E você sabe muito bem disso. Dentro desse cenário, você acha que a faculdade ela falha em algo? Ela falhou? Ela falha em algo? Não, a faculdade ela não falha. A faculdade ela entrega e entrega muito bem. Só que não é apenas o fator entrega. A faculdade entrega o diploma, mas o mercado exige experiência. E essa experiência é que falta no profissional, muitas vezes. Eu falo isso porque, no meu tempo de faculdade, o que eu aprendi no setor de microbiologia, que é aqui na região, vamos falar de Salvador, é muito carente de profissional que tem experiência em microbiologia, em biologia molecular. É muito mais fácil eu pegar uma pessoa sem experiência e formar dentro do setor, e isso devido a uma urgência da contratação. E acontece em muitos lugares, né? A urgência de contratação faz você contratar qualquer pessoa. Isso é verdade. Eu, inclusive, tenho 26 anos de experiência na área de análises clínicas e eu realmente vivi isso e vivo até hoje isso na prática. A gente recebe profissionais que, para atuar na área de microbiologia, a gente precisa pegar do zero, ensinar do zero para esses profissionais, porque se a gente for procurar um profissional pronto, muitas vezes a gente não encontra. Então, quando a gente precisa de algum profissional para atuar na área de microbiologia, a gente recebe esse profissional, a gente faz um teste para avaliar o seu potencial. Daí, a gente começa a formação desse profissional do zero para que ele consiga exercer a atividade dentro desse setor. E ainda, não se falando apenas desse setor, com outros setores, muitas vezes acontece a mesma situação. O fator microbiologia é um fator bem crítico, mas a análise básica, que é hematologia, bioquímica, imunologia, principalmente o setor de imunormônios, a gente não encontra profissionais preparados para liberar os resultados. A gente precisa treinar esses profissionais. A gente precisa treinar, de fato. A gente precisa pegar na mão, mesmo profissionais que já trabalham e que já têm experiência em outras bancadas. A biologia molecular é um fator importante porque, na pandemia, foi quando ela veio para a realidade de muitos laboratórios. Foi quando muita gente conheceu, né? Que muita gente nem sabia que a biologia molecular existia. Ouvia como algo muito distante. Exatamente. Os laboratórios eram os diagnósticos que eram realizados pelos laboratórios de apoio. Isso que não é uma realidade para o meu laboratório, até que se tornou a realidade de muitos laboratórios, como portas de altos faturamentos, né? Principalmente na época do Covid. Então, neste período, foi uma dificuldade. Bastante. Encontrar profissionais que tivessem entendimento exatamente técnico e principalmente teórico nessa área de biologia molecular. E o maior socorro, o respiro dos laboratórios foi as automações. Porém, uma coisa que ficou muito clara é que não importa o quão automatizado seja o seu equipamento, a sua máquina. Se você não tiver uma pessoa preparada, capacitada para fazer as interpretações, para identificar possíveis erros, não adianta de nada. E aí começou aquela procura. Vamos procurar os profissionais formados nessa área. Todo mundo da parte molecular estava lá no ensino e pesquisa. E aí a gente veio com isso também. Eu me especializei em microbiologia, eu me especializei na biologia molecular, justamente por conta dessa dificuldade. Eu disse assim, rapaz, essa área tem que ir para dentro dos laboratórios. Vamos facilitar a vida do pessoal aqui. E a gente vai trazer isso também para os nossos alunos no IPDE, né? Trazer a biologia molecular, desmistificar aquele detalhe de a biologia molecular é algo muito distante, a genética é algo muito futurístico, a microbiologia ela é difícil ou ela não gera lucros para o meu laboratório. Isso não é uma realidade, tá? Se você entender bem a área, você vai conseguir tirar o melhor dela. E os nossos alunos vão. E a gente nunca deve parar de estudar. Eu formei em farmácia, né, e me especializei na área de análises clínicas. Eu sou farmacêutica bioquímica, com especialização em análises clínicas e microbiológicas. Depois eu vi a necessidade de adentrar também na área hospitalar, até porque a gente recebe pacientes da área hospitalar. Eu não trabalho apenas em ambulatório. Então, a gente tem que se especializar, até porque, para que a gente possa liberar os resultados dos exames, para que a gente possa ter embasamento para conversar com o médico, a gente precisa estar preparado. Então, eu busquei uma outra especialização em farmácia hospitalar e oncológica. Hoje, a oncologia está crescendo demais e a gente precisa entender de oncologia, porque senão a gente fica para trás.
Me especializei também em atenção farmacêutica, porque a gente precisa também saber conversar com o paciente. Hoje existem aí muitas inteligências artificiais e os pacientes vão em busca disso para entender a situação dele, não apenas pela doença, e também pelo diagnóstico, pelo resultado dos exames. Quando a gente encaminha um resultado de exame para um paciente, o paciente vai para a inteligência artificial para tentar desmitificar o que é que traz aquele resultado de exame. E se a gente não busca estudo, a gente também não vai saber. O paciente entra em contato com o laboratório para entender o resultado do exame. Claro que a gente não vai dar diagnóstico para o paciente, mas muitas vezes a gente precisa ter uma conversa com o paciente para melhorar o entendimento dele. É aí onde entra a comunicação assertiva, né? Porque se você não tiver uma boa comunicação com o seu paciente, se você não souber passar para ele de uma forma que seja clara, mas também não seja, ao mesmo tempo, trazendo para ele aquele diagnóstico, mas sabendo direcionar, você pode ter um ruído muito grande. E poder tranquilizar também o paciente, porque muitas vezes um exame só, ele acha que já é o diagnóstico e não é. Isso. Para que o paciente tenha o diagnóstico, tem que ser uma correlação clínica com os exames e, muitas vezes, alguns outros exames complementares para que o diagnóstico seja dado. E isso a gente tem que entender também. Até porque, na liberação dos exames na bancada, a gente precisa fazer correlação clínica, a gente precisa, principalmente, entender de gestão de qualidade. Se você não entende de gestão de qualidade na sua bancada, você não sabe nada. Sabe onde entra o que eu acredito que seja o maior erro dos recém-formados? Quando ele acha que se formou e ele está pronto para abrir seu próprio laboratório. Gestão laboratorial é um ponto que todo mundo deveria dar uma estudada, não só para você abrir seu próprio laboratório, mas também para atuar nos laboratórios de outras pessoas. Por quê? Porque você precisa saber gerenciar. Hoje em dia não é só eu saber fazer exames, saber escolher o meu equipamento, entender a gestão da qualidade. Até aí está ótimo. Mas e gerir? Exatamente. E fazer a parte, né? Exatamente. E justamente eu fiz essa especialização também. Gestão laboratorial com foco em gestão de qualidade. Porque se você não tem qualidade, você não tem como dar seguimento a uma atividade laboratorial. A gente está trabalhando com vidas, né? E isso representa significativamente dentro de uma área dessa. Agora, trazendo para a área queridinha, para a estética, né? Hoje, dentro da estética, ainda voltando para a questão dos protocolos que são padrões, né? Que você, como esteticista também, sim, sabe do que eu estou falando. Canso de ver por aí todo mundo falando, olha, eu tenho um protocolo novo que está vendendo muito. Eu tenho um protocolo X de bumbum, protocolo X abdominal. Eu não acredito. E eu vejo que é o mesmo protocolo que pode ser aplicado em duas pessoas, mas que tem resultados diferentes. óbvio, porque as pessoas têm fisiologias diferentes. E, dentro disso, a estética vem sempre trazendo inovações. Claro que o protocolo ele pode ser criado e utilizado em qualquer pessoa, principalmente pessoas que não têm comorbidades, que são as mais indicadas. Porém, no momento da avaliação de cada cliente, a gente tem que ter a expertise para que a gente possa compreender que aquele protocolo ele vai ser aplicado em cada pessoa de forma diferente. Porque na hora que você vai fazer a anamnese do paciente, você vai entender quais são as características daquele paciente para que você consiga aplicar esse protocolo individualmente naquela pessoa. Então, a gente não pode, no mercado de trabalho, criar um protocolo e dizer que esse protocolo vai ser aplicado da mesma forma em todos os pacientes. Não tem como, isso é impossível. Agora, imagine um paciente que não sabe disso. Vai eu e minha amiga lá no seu consultório fazer o nosso protocolo, o seu famoso protocolo de bumbum, o dela fica perfeito e o meu não fica. Aí, olha, você aplicou o seu protocolo e não ficou igual. Eu queria daquele jeito. Se você não souber me explicar e não tiver uma comunicação assertiva para me dizer, me explicar sobre a fisiologia, me deixa com clareza para que eu possa entender. Aí isso pode gerar um processo e você pode perder até o seu conselho, né? A sua licença para que você possa continuar trabalhando nesse segmento. Isso aí é o máximo, mas no mínimo.
No mínimo, um processo, né? Seu posicionamento hoje, ele cai facilmente. Porque eu posso chegar e dizer, olha, não vai, que não funciona. Exatamente. Né? Além de um processo, né? Tem acionamentos judiciais que o cliente pode fazer se você não fizer da maneira correta. Se o paciente não tiver ali, né? O cliente não tiver satisfeito com a promessa. Principalmente com a promessa, né? Porque você prometeu e não cumpriu. Porém, o diagnóstico, ele está aí para ajudar todas as áreas, né? Exatamente. E é onde nós conseguimos entrelaçar a estética juntamente ao diagnóstico. Que nós vamos ir para a parte mais de genética. Você já ouviu falar por aí? Ouvi falar, sim. E gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. A genética hoje ela já pode ser utilizada associada à estética, né? Como? Todo mundo tem o meu protocolo de bumbum. Mas você consegue agora melhorar o seu protocolo e trazer ele definido especialmente para cada pessoa. Porque não é só sobre aquilo que está escrito, não é só sobre uma aplicação. Agora você consegue trabalhar com os dados reais genéticos de cada pessoa. O seu protocolo agora ele pode ser desenhado de acordo com as suas necessidades reais. E não são necessidades só visuais. É muito importante, eu concordo com você, saber fazer uma boa anamnese, avaliar o paciente, entender as necessidades, ser humano na hora de sentar e conversar para poder entender qual é o sonho daquela paciente. O que eu posso melhorar, né, em você? Trazer essa confiança, porque é importante você confiar no seu profissional. Não é só pela fama que você tem, não é sobre você e os seus títulos. É sobre aquela pessoa sonha. Com certeza, a confiança é tudo, né? Exatamente. E segurança. Então, o que as pessoas... Você vê uma outra pessoa falar por aí da genética. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou muito fã de genética e eu falo para todo mundo. Recentemente, eu tenho corrido. Você tem me acompanhado. A gente tem corrido bastante por aí. Tem sido um grande estímulo. Exatamente. Mas eu não comecei a correr simplesmente porque estava todo mundo correndo. Muito pelo contrário. Eu era aquela pessoa que olhava na janela e julgava. E dizia, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo acordada uma hora dessa? Então, recentemente, eu fiz um teste genético, que nesse teste genético trouxe a minha resposta muscular a exercícios físicos. E então ele foi dizendo para cada um, para musculação, para corrida, alta performance. Acredite, eu também já desconfiava, que na musculação eu não teria tantos resultados assim. Ele disse que eu tenho uma resposta muscular mais lenta com a minha genética. Porém, para exercícios de alta performance como corrida, eu tenho uma resposta, uma boa resposta, uma ótima resposta, na verdade. Eu fui testar. Por incrível que pareça, foi ótimo. Eu não senti tantas dificuldades em correr como eu sinto para ganhar massa muscular no exercício na academia. Então, o que me direcionou hoje a ir muito mais para o que é favorável ao meu corpo, à minha genética, foi um teste genético. As pessoas dizem, faz teste para isso? Faz. Não só para isso, na estética também. Eu agora consigo entender como é que se eu tenho envelhecimento precoce, como é a minha resposta genética ao envelhecimento, a fotoexposição para o sol. Eu posso agora mandar manipular o meu protetor solar de acordo com a minha resposta genética. A alimentação, né? Isso, a alimentação, a parte metabólica, porque tem muitos esteticistas por aí que estão fazendo reposições de vitaminas, suplementações injetáveis. E muitas vezes fazem sem nem dosar. Exatamente. Nem sabe se aquele paciente está precisando de reposição. E não é necessariamente só na genética, porque essa parte de metabólico, pelo amor de Deus, minha gente, não custa nada você fazer uma solicitação. Biomédico, farmacêutico, vocês podem solicitar exames, tá? E se você for esteta, não faz uma reposição de vitaminas sem antes dosar para saber quais são os índices daquele paciente. Vitaminas, elas são muito importantes, nós sabemos disso. A suplementação também é importante, mas a hipervitaminose ela pode causar riscos àquele paciente. Então, quando nós vemos agora para a parte de genética, você consegue ter um laudo completo, inteiro, onde ele te diz a tua dieta ideal, principalmente se você estiver em fase de emagrecimento, os fãs do Monjaro que querem acompanhar para saber como é que está. Então, você sabe a dieta ideal, sua resposta muscular, como é que está... respostas às inflamações, se você tem tendência a retenções de líquido, principalmente quando você vai para protocolos de emagrecimento. Então, se você é esteticista e você recebe um paciente que quer emagrecer e você sabe como é que o organismo dele funciona, o seu protocolo agora é muito mais direcionado. É um protocolo único, ele é direcionado. E é aí onde a genética vai vir. As pessoas estão ensinando isso hoje nas salas de aula, nas pós? Não estão.
Eu consigo aprender na parte clínica do laboratório de diagnóstico sobre genética. E a parte da estética vem aprender os seus protocolos e todos os demais. Mas e unir um ao outro, que é tão importante, é algo que é no IPDE. É por isso que o IPDE ensina comunicação, tomada de decisão e ajuste de protocolos também. Exatamente. As pessoas precisam parar de acreditar que o diploma é o fim da jornada. Na verdade, ele é só o início. E nós estamos aqui para ajudar. Ensinamos também postura profissional. Isso é essencial para aquele profissional que quer crescer no mercado de trabalho. Exatamente. A competência prática, ela hoje traz muito mais segurança, ela te abre muito mais portas do que só o teu diploma. Está cheio de profissionais por aí com muitos títulos. Gente, eu trabalho com recrutamento e seleção também. E, na prática, a gente percebe, você, inclusive, já participou comigo de processos seletivos para angariar biomédicos ou farmacêuticos, né, para atuar na área de análises clínicas. E a gente percebe essa deficiência na prática. Eu vejo muitas pessoas falando assim, o processo seletivo está demorando demais. Você não tem noção de como é complicado entender, porque se fosse só pelo currículo, tem tanto profissional bom. Não, pelo currículo, muitas vezes, chegam profissionais que você fala, gente, onde foi que estava essa pessoa escondida? E aí, quando a pessoa chega para você realizar, de fato, o processo seletivo, você percebe que, na verdade, o profissional realmente é um profissional que tem tudo aquilo teoricamente, tem tudo aquilo na teoria, só que a prática é completamente diferente do que você vê na teoria. É, exatamente. Eu acho que foi por conta disso que nós reclamávamos tanto sobre quando falavam, poxa, vamos ter que abrir um processo seletivo. É bom porque você vê a expansão. E, ao mesmo tempo, vai começar tudo de novo. Vai vir aí 30, 40, 50 pessoas, chegam 2 no teste. E muitas vezes dessas 30, 40, 50, a gente não tira ninguém. É verdade. O mercado está muito defasado de pessoas que realmente estão prontos para executar a atividade. Exatamente. As competências e habilidades, muita gente deixou de dar importância a elas, sem saber que elas é quem vão garantir o seu emprego. Exatamente. Então, não só seu emprego, mas eu acredito que, assim, as pessoas veem que eu tenho um diploma, eu estou pronto. Não está. O meu diploma vai me dar um emprego, mas não só sobre o emprego, mas se você quiser seguir carreira solo, empreender. Eu passei muito tempo na minha vida como CLT e eu não conseguia ter uma visão ampla de que eu poderia trabalhar com inúmeras outras coisas. Quando me veio a oportunidade, na época da biologia molecular, de ser autônoma, de trabalhar como consultora, aquilo ali me fez refletir tanto, será possível que isso dá certo? Eu não estou vendo ninguém trabalhando com isso. Ou então eu vi muito consultor que fazia parte já de uma empresa. Então, a gente não consegue ter essa visão de tudo aquilo que a gente pode trabalhar. Um biomédico tem 32 áreas para atuar. Nós só vemos todo mundo preso ali na análise clínica. Ou e na agora estética. Exatamente. Ou na estética. Mas existem muitas outras coisas. A imagem, por exemplo, que também está aí para a gente atuar. Mas, quando veio a pessoa certa, que me mostrou o caminho, que me mostrou que eu tinha habilidades. Eu era muito boa na bancada. Porém, quando eu fiz um teste comportamental, eu descobri que eu tinha muitas habilidades para gerir, para liderar, para trabalhar, para estar à frente. E eu jamais me imaginei fazendo qualquer outra coisa que não fosse atrás daquele equipamento, colocando as amostras, conversando com meus pacientes. Era um sonho. Exatamente. Na verdade, não era um sonho, se tornou um sonho, né? Me abriu os olhos. E nós vamos trazer isso também para os nossos alunos do IPDE, né? Mostrar para eles onde eles podem atuar, o que é o ponto forte de cada um, saber identificar realmente o que ele gosta. Porque não é só seguir a manada. Tem muita gente indo para a estética, porque a estética é o que está dando dinheiro. E se você for pelo dinheiro, você não vai ter sucesso. É muito difícil. Em algum momento, aquilo desanda. E o ideal é que o profissional ele entenda de várias áreas, né? Porque se você foca apenas em um campo, você acaba se perdendo, porque tem muitos profissionais formando e hoje a gente percebe, né, como falei antes, que a faculdade ela entrega perfeitamente o profissional para o mercado com a sua carga teórica, com o seu diploma. Porém, muitas vezes o profissional também pega esse diploma e guarda na gaveta.
e não corre atrás, não busca o conhecimento. Ou, muitas vezes, também falta no mercado o local para que esse profissional possa se aperfeiçoar e buscar esse conhecimento prático. Faltava no mercado. Nós agora chegamos para isso. Porque Exatamente. essa dor, a gente está preparada para Estamos aqui para curar essa dor. do mercado. Então é isso. Logo mais nós vamos aí liberar o nosso primeiro curso do IPDE, voltado na parte de estética. Vamos começar com Botox, né? Ainda no mês de junho, porque quem é que não quer? Os profissionais estão aí formados, mas precisam aprofundar. É uma imersão. É só nos acompanhar nas redes sociais, @IPDE Salvador, e seguir para que fiquem por dentro das novidades. Nos próximos episódios, a gente vem trazendo os outros. E tem aquela questão também, né, de que a pessoa já formou, já fez o estágio, já fez o treinamento, porém, por não estar exercendo, acaba esquecendo. E nós estamos aqui para reviver isso na sua vida, relembrar, trazer você de volta para o mercado de trabalho e recolocar o profissional, né? Exatamente. E seguir junto com a gente. Então, venham fazer parte do IPDE com a gente, venham acompanhar essa evolução e inovação em saúde. Não ensinamos apenas técnicas ou procedimentos, nós entregamos para você a realidade no mercado de trabalho. Obrigada, Nailda. Obrigada, Mayara. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. E até o próximo episódio. Olá, sejam muito bem-vindos ao IPDE Cast. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje iremos apresentar o IPDE, o Instituto de Práticas em Análises Clínicas e Diagnósticos e Estética. Eu sou Nailda Sampaio, sou farmacêutica bioquímica, especialista em análises clínicas e microbiológicas, especialista em farmácia hospitalar e oncológica, gestão laboratorial, farmacologia estética. E estamos aqui com a doutora Mayara, que também faz parte desse instituto. Nós estamos aqui hoje presente para passar para vocês todas as novidades que iremos ter dentro dessa nova instituição. Olá, eu sou a doutora Mayara, biomédica, especialista em biologia molecular, microbiologia e especialista em comportamento e desenvolvimento humano. Nós hoje estamos aqui com o IPDE, mostrando a vocês que é possível preencher a lacuna entre o acadêmico e as exigências do mercado de trabalho.